ao seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muito bem, chegamos de volta então e vamos começar aquele papo gostoso que tem acontecido às terças-feiras. Tá comigo aqui Pastor Rendervan, é quem tá fazendo a gente ficar meio que rodando aqui nesse assunto, conversando coisas bem interessantes a respeito da música, do louvor, da adoração. Rendervan, vamos lá, a gente não testou o sinal não, mas manda aí, você tá comigo? Saudações, meu velho. Ouvindo aqui alto e claro. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo mais uma vez a esse quadro que a gente combinou que a gente ia chamar debate não dava porque era uma conversa muito nossa, né? Então, acho Sim. que ele vai representar muito bem aí a gente tratar esse quadro como diálogo. Olha, o espaço é seu para dar as boas-vindas aí, o pessoal que está participando com a gente. Beleza, mais uma vez é um prazer estar com vocês aí, pastor Everton e o pessoal os ouvintes, né, da Rádio Mexa-se, e essa turma toda que tem acompanhado a gente aí, tem ouvido nossos bate-papos, as explanações, as abordagens dos assuntos. Um abraço muito grande mesmo para todos vocês aí, muito obrigado até, não só pela audiência, mas obrigado também pela confiança, né, porque se o povo vem é porque confia e está gostando da abordagem, isso é legal. Muito legal. Estar com vocês de novo. Muito legal, muito legal. Graças a Deus, rapaz, tem acontecido umas coisas bem legais aí no programa. De vez por outra a gente tem escutado as pessoas, né? Falando aí que estão acompanhando, às vezes tem gente compartilhando, o pessoal chegando muito junto. E o pessoal do time também, né? Ajudando a melhorar a qualidade do som, ajudando a melhorar todo esse processo. Então tá muito legal. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário aqui. Que a gente estava conversando fora, né? Não, hoje não, mas esses dias. Para o pessoal que está participando hoje e que não pôde acompanhar o nosso diálogo das últimas terças-feiras, nós estamos conversando, eu e o pastor Rendervan, para a gente conseguir montar aí, de repente, o podcast falando dentro desses temas. Então, talvez, logo, logo, a gente vai criar aí uma alternativa para disponibilizar a conversa que a gente teve. Não vai ser igualzinho, né? Porque não dá para fazer igualzinho. A gente até fica triste pelo fato de não ter conseguido, naquele período, registrar. Mas hoje a gente está registrando e a gente vai colocar disponível no canal. A conversa de hoje vai ficar registrada lá no canal da Comunidade Urbana, já que o programa Pense Nisso, é da Comunidade Urbana. E se Deus permitir aí e a gente conseguir fechar, de repente vai entrar lá também no canal da radiomexa.com ou através da página. Eu vou ver com o pessoal aí se a gente consegue. Mas eu acho que tem que ficar registrado, né, Rendervan? Tem que ficar registrado essas conversas boas aí, para as pessoas também terem o que pensar, trazer interpretação, fazer reflexão sobre o assunto, né? Essa é a ideia, pensar no assunto, né? É interessante, é muito interessante. Na semana passada, cara, algumas pessoas até me pediram depois, manda o link pra gente, ficou registrado e tal. Manda o link aí pra gente poder ouvir, vai ser interessante e tal. Mas como nós acabamos não conseguindo deixar registrado, né? Então a gente depois vai tentar voltar e, infelizmente, como você disse, né? Nunca é do mesmo jeito, né? Não é. Mas a gente vai pelo menos tentar abordar os mesmos assuntos para deixar um material aí registrado para quem se interessa, para quem gosta desse tipo de papo, se interessa pelo assunto, né? É bem legal, vai ser legal. Outra coisa bacana que está acontecendo também é o que a gente vai poder levar para os nossos programas, os programas da Rádio Mexa agora, se Deus permitir, você deve ter escutado um pouquinho aí, a partir dos próximos dias, a gente já recebeu aí um aval de centro de recuperação, né, que tinha ficado travado, e aí o centro de recuperação deu aval aí para a rádio estar sonorizando o ambiente, sendo parceiro lá para poder levar para o pessoal que está confinado ali, nos períodos deles de atividades e até terem períodos realmente deles pararem dentro da grade do centro de recuperação para estudarem a palavra, né, para ouvirem as conversas que os programas vão ter.
E isso vai, com certeza, ajudar muito, né? Abençoar muito essas pessoas. E quem sabe a gente vai ter aí gente se convertendo. A gente acredita nisso, né? Gente se convertendo, gente crescendo na espiritualidade também, dentro desses espaços que cuidam dos viciados em drogas, né? Muito bom. Isso é uma conquista, né, cara? Uma conquista. Conseguir fazer a transmissão da rádio num espaço como esse, isso aí é maravilhoso. Não dá nem para dimensionar, né, o tamanho da bênção que é esse tipo de conquista. Vai ser muito interessante mesmo, com certeza. Numa conversa, a gente até, numa conversa que estava tendo, foi se falado muito sobre a questão da autoestima também, né? Do pessoal saber que tem programas sendo feitos para falar com o nome deles, de repente, né? Aí a gente vai tentar, pelo menos no programa da gente, incentivar o pessoal aí que... rapaz, tem uma quantidade boa aí de locutores, pelo que o pessoal tem falado aí, e a gente tem visto, né? Tem uma quantidade boa aí de locutores chegando juntinho aí. Logo, logo, a Rádio Mexa se expandiu aí, abrindo para novos locutores. Logo, logo vai ter mais gente fazendo programas aí, abençoando muito o espaço. Vai ser bem, bem legal, vai ser bem interessante. Eu acho que tem tudo para poder edificar e abençoar mais pessoas e mais países, né, e tantas outras coisas mais. Isso é bom, né? Bom, excelente. Bom demais. E à medida que você vai aumentando o número de locutores e as pessoas vêm participando, você consegue diversificar também um pouco mais, né? E essa diversificação, ela é interessante. As pessoas vão ter a oportunidade de ouvir diversos assuntos e abordagens feitas por diversos ângulos, né? Então isso é legal, isso é muito legal e com certeza esse tipo de ampliação aí do trabalho é muito gratificante mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Isso é legal. Eu fico feliz também com essas conquistas aí. Vamos lá, vamos falar o seguinte, a gente teve 3 conversas falando sobre louvor e adoração, a gente começou no texto de João capítulo 4, verso 23 e 24, né? De forma mais específica, o texto que falava que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Naquele dia daquela conversa, já que essa conversa ela está um pouco que completando hoje aqui essa sequência, naquela conversa a gente frisou alguns pontos aí. O primeiro ponto é: adoração não é possível sem conversão. Você não pode adorar alguém que você não aceitou para si. Você pode até elogiar, você pode louvar, você pode aplaudir, você pode cantar a essa pessoa ou as canções dessa pessoa. Eu até vou te dizer mais, eu acho que você pode inclusive servir, você pode fazer coisas para essa divindade, né? Que é digna de adoração. Porém, a adoração, que é a entrega total, a rendição, tudo isso aí, só vai ser possível se passar pela conversão, ok? A primeira conversa a gente... É ok. A palavra-chave é relacionamento. Perfeito. Certo? A palavra é relacionamento. Então se a adoração, você só consegue vivê-la partindo do princípio que você vai adorar aquela divindade com quem você se relaciona. Então, se você não passar por Jesus, você não se relaciona com Deus e aí já era. Rui totalmente o alicerce e não tem como chegar lá. E nessa conversa, então, a gente falou sobre, inclusive, o relacionamento com Jesus, né? Você precisa conhecer aquele que você vai adorar. Não só se entregar, mas você também precisa conhecer a quem você quer adorar. E aí foi bem frisada a questão de se relacionar com Jesus, né? Você chegou a falar que Jesus disse, e está escrito, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quer dizer, tem que passar por ele. Pular de Deus para o Espírito Santo, pular do poder para as emoções, a sensação, fica um buraco gigantesco aí, que é essa questão do Jesus, o comportamento, o perdão dos pecados, a justificação e tudo isso mais, que serve para uma outra conversa, mas a gente conversou sobre isso nesse primeiro encontro, certo? E a gente até falou sobre espírito e verdade. Então, a autenticidade, né? Falou sobre a questão da autenticidade. E uma das coisas que eu me lembro da conversa foi quando você estava falando no diálogo que a questão do Espírito é também ser conduzido pelo Espírito. Até porque o Espírito Santo, ele está aí para glorificar Jesus. Então ele sabe como chegar até o Senhor. Nós não sabemos como orar e é ele que
que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e tantas outras coisas assim. Por aí, certo? Primeira conversa nossa foi por aí. Certo. Rapaz, tem uns exemplos, assim, umas comparações, umas analogias, né? Que são feitas, às vezes, com algumas questões assim, muito básicas e muito simples do nosso cotidiano, mas que eu acho que conseguem assim, transmitir essas verdades assim, de maneira muito clara. Essa situação é muito interessante você imaginar você dentro de um carro em um determinado caminho para chegar num determinado lugar, correto? Perfeito. Então, o fim do caminho, onde você quer chegar, é Deus. É o fim do caminho. Esse carro em que você está, ele não pode estar sendo dirigido por você. Você é passageiro. Quem dirige é o Espírito Santo. Ok, perfeito. Ele é o motorista, beleza? Ok. E o caminho por onde você está passando é Jesus. Então o Espírito Santo vai conduzindo esse carro com você, passando por esse caminho que ele conhece muito bem, e você vai sendo conduzido por esse caminho até chegar a Deus, que é o ponto de chegada, né? Ali dessa trajetória, dessa estrada. Eu acho esse exemplo muito interessante para a gente entender isso. É uma coisa assim, muito simples, muito básica, mas deixa assim, bem claro como que a coisa funciona. Muito bom. Gostei da didática aí. E nós caminhamos então para o segundo encontro, nosso segundo diálogo, que eu vou frisar bem aqui do quadro, né? Nosso segundo diálogo. Nós resolvemos então ousar um pouquinho e bater um papo sobre a música como identidade espiritual. E isso aconteceu na semana passada, né? A gente fez essa conversa sobre a música como identidade espiritual e uma das coisas que a gente pode frisar dessa conversa é que a música, ela não começa em Jubal. Eu acho que esse ponto já é interessante para poder já mexer na cabeça, nas crenças. A Bíblia diz que Jubal era o pai da música ali. Ele começa a construir os instrumentos, porém, a música ela não começa em Jubal. Então vamos um pouco mais para cima. Vamos subir um pouquinho o andar então. Ezequiel capítulo 28, ele vai dizer que em Lúcifer estavam os pífaros, ok? Ezequiel capítulo 28 vai dizer que nele estavam os pífaros. É esse texto mesmo, se eu não me engano aí, né? Que fala que ele era perfeito em formosura e nele estavam os pífaros, que nos dá o entendimento de que havia música em Lúcifer, na sua condição de anjo ali, antes de cair, antes dele cair. Então a gente tem essa representação, a gente tem esse entendimento a respeito da música. Isso nos dá a entender que havia música no céu. Porém, música no céu e Lúcifer, nele estando os pífaros, e a gente vai mexer agora com o outro assunto que é a questão da arma poderosa, a gente então enxerga que não começou nele, ok? Ele também não é o pai da música, ele também não é o criador da música, ele também não é o start da música. Logo, a gente tem que ir mais acima. E aí tem que ir um pouco antes. Nesse caso, você então usa a seguinte frase no diálogo, né? A música, ela é eterna. E eu me lembro que no nosso diálogo da semana passada, você usou uma frase que você disse o seguinte: a música é eterna. Porém, o que é eterno tem que ser separado do que é infinito. A música é eterna, mas não é daqui para frente, nem é de Jubal para frente, nem é de Lúcifer para frente. Se ela é eterna, ela começou em Deus em algum momento. Deus não existe, né? Deus é. Não tem o dia que Deus começou, porque Deus é eterno. Então a música ela começa em Deus. E isso nos fez pensar e quebrar o conceito de música como dom espiritual. Música como um dom do Espírito. E você chegou a falar sobre a arte, que precisa ser bem utilizada. Estou recapitulando isso aqui
para ajudar o pessoal que vai acompanhar o diálogo de hoje, que já está até acontecendo, mas é bom que o pessoal vai entendendo por que a gente chegou nesse ponto, né? Então a gente conversou sobre isso e a gente disse, então, no diálogo rolou a conversa de que a música, então, ela é eterna. Ela está muito antes, logo faz com que a música seja e tenha o seu DNA, foi uma palavra que você usou muito interessante, o seu DNA seja espiritual. Ela não está limitada ao campo da arte, ela também não está restrita à questão dos dons espirituais, porque ela estava em Deus, desde quando Deus é, então não tem um ponto de início. Como é que isso funciona? Não ficou revelado, né? Pelo que a gente conversou aí, não ficou revelado o dia, quando começou e tudo mais, porque ela está no contexto da eternidade. Não tem o dia que, ponto. Para frente e para trás. Não tem como fugir disso, não dá para a gente botar o ponto de início. E uma das coisas que a gente conversou que nos faz de forma fácil e simples entender a música como uma ferramenta espiritual e o seu DNA ser espiritual, alguns símbolos, por exemplo, como números que são usados na Bíblia. São 7 notas naturais, mais 5 notas que são as notas sustenidas, né? Que daria um total de 12. Então a gente tem 7, a gente também tem 12, e a música é dividida em 3 partes, e essas 3 partes, harmonia, melodia e ritmo, que também nos dá um entendimento desse número 3, que seria o número do completo. Então tem muita coisa aí, ela se torna infinita nas composições, usando apenas 7 notas, usando apenas, se quiser contar todas elas aí, usando 12. 12 também foi o número dos discípulos, 12 também foi o número das tribos. Então a gente deu uma mexida aí, na conversa foi nessa direção, e que nos deixou de forma muito tranquila, entendendo que música vai além de arte, música vai além de dom espiritual, música é uma arma, música eu usei a palavra ferramenta, você falou, rapaz, ferramenta é pouco, ferramenta é muito pequeno, a música vai além disso, né? Ela vai além disso. Então, conversamos hoje, então propusemos em conversar sobre a música como uma arma poderosíssima. Eu até, numa publicação que eu fiz, eu disse o seguinte, a arma poderosa na mão da pessoa errada faz um grande estrago. E aí? Uma arma poderosa, e como é que a gente começaria, então, enxergando um pouco da música como essa arma e tentando, inclusive, olhar para uma questão importante. Satanás estaria usando melhor essa arma do que o povo de Deus? Ela pode gerar essa influência? Vamos começar esse diálogo aí. Eu só queria assim, frisar um detalhe em cima do que você colocou sobre o nosso bate-papo da semana passada, porque eu nem sei se nós poderíamos dizer que a música é eterna, porque eterno é aquilo que não tem princípio nem fim. Uhum. E Deus é eterno, ele não tem princípio nem fim. Agora, essa questão da música ser avaliada como uma questão eterna, na verdade, eu não chegaria a dizer que a música é eterna, mas a grande questão é que ela foi criada desde a eternidade. Então, a gente colocar isso assim de maneira bem clara, porque senão daqui a pouco o povo já está falando, música é eterna, então a música não tem princípio nem fim, Deus é o único que não tem princípio nem fim e tal. Uhum. Então, só para deixar isso assim bem claro, né? Ela foi criada desde a eternidade. E nós até citamos o texto de Jó, capítulo 38, quando Deus estava conversando com Jó, e Deus vira para Jó e diz para ele, onde que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra e tal?
E aí no versículo 7, Deus dá um detalhe do que acontecia naquele momento, quando ele lançava os fundamentos da terra. Jó 38, versículo 7. Ele diz o seguinte: enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam. Esse texto, ele é um texto assim chave para a gente poder perceber que quando Deus criou o mundo, a música já existia. E essa música existia no ambiente celestial. Qual a prova disso? Eram os anjos que tomavam conta disso, né? Aí, partindo desse princípio, vem o texto que você citou, né? Que fala de maneira figurada a respeito de Lúcifer, que o texto diz que nele foram feitos os seus tambores, tamborins e tal. Então, a gente vai traçando, né, um link, fazendo um link de um texto com o outro, e a gente chega à conclusão que os anjos estavam envolvidos com a música no céu antes da criação da terra, e lá no céu, o ser que foi criado com a capacidade de conduzir de maneira fantástica a música foi Lúcifer. Ok. Ele foi criado com a capacidade de conduzir isso lá em algum ponto na eternidade passada, como nós começamos a comentar na semana passada. Ok, beleza, tá bom. Até para poder tirar um pouco dessa questão que poderia ser a música existindo junto com Deus, né, ou competindo com Deus, quase que um outro Deus aí, se você pensar que ela é eterna também, né? Seria Isso, na essa verdade, ideia. né, ela foi criada por Deus desde a eternidade, Uhum. mas o eterno é ele. Ok, ok. Dava para poder pensar, inclusive, que ela já existia em Deus? Aí a gente já entra no campo da conjectura, né? Aham. A gente É uma vai conversa mais conjecturar. ampla. Ou melhor, na verdade, que não tem, você não vai ter base para poder conversar sobre isso. A gente não Biblicamente tem. não tem elementos bíblicos para a gente poder começar a fazer esse tipo de afirmação. Nós temos elemento bíblico para dizer que Deus a criou desde a eternidade. Isso a gente pode afirmar. Ok. Aí a gente mergulha de cabeça Excelente, aí e parte daí excelente. para frente. Isso, perfeito, excelente, legal, gostei. Então ela vem então como uma arma. E por que ser uma arma poderosíssima? Por que Satanás então mexe tanto com essa questão da música? O que ela faz? O que ela pode fazer? Eu acho que hoje eu conversei com, não sei se semana passada eu cheguei a citar, né? Mas historicamente, algumas pesquisas que a gente vai fazendo, a gente começa a perceber que a música ela está sempre vindo antes de algum comportamento ser mudado na sociedade. Você já percebeu isso? Parou para poder pensar nisso e talvez por isso que algumas coisas aconteçam? A música, ela, em alguns momentos, ela dá a demonstração da cultura de determinados povos, né? Então, em alguns momentos, você tem um povo que tem uma determinada cultura e, com a música, eles expressam aquela cultura. E, em outros momentos, a música vem na direção contrária. Ela vem para influenciar a cultura de determinados povos. Aham. Entendeu? Então, às vezes, ela sai como expressão de uma cultura que já existe e, às vezes, ela vem na direção contrária, vem de outras fontes para influenciar a cultura de determinado local. Por aí a gente já começa a ver, né, tamanho o poder da música. E quando você começou o bate-papo falando, olha, então como que a gente vai conversar hoje a respeito da música sobre abordando a música como uma arma poderosa, né? Esse é o grande X da questão no nosso bate-papo de hoje. Então, quando ela vem na direção contrária para influenciar a cultura de uma determinada sociedade, aí a gente consegue ter essa percepção do poder, né? Uma pequena percepção do poder que a música traz consigo. Agora, pensar, cara, que a música como uma arma poderosa
É porque, assim, parece que a gente fica voltando sempre nas mesmas questões, mas não é. É para poder ir esclarecendo essas situações, porque são inúmeras situações em volta da música. Então, a gente fala sobre uma questão e volta aqui na origem dela para poder explicar. Fala sobre outra questão, volta na origem de novo para explicar. Por que, que a música tem esse poder todo? Olha onde ela foi criada, né? A gente estava falando agora há pouco, ela foi criada desde a eternidade. Então, olha só, ela foi criada antes do ser humano, antes desse mundo terreno que nós conhecemos, a música já tinha sido criada. Foi criada por quem? Aí não precisa falar mais nada, né? Foi criada por Deus. Beleza. Quem eram os seres viventes que viviam envolvidos com a música? Os anjos, que são seres maiores do que os homens, né? A Bíblia diz que o homem foi criado pouco menor que os anjos. Então, os anjos, eles são maiores, né? Em termos assim de superioridade, eles são um pouco superiores aos homens. E esses seres celestiais é que viviam envolvidos com a música. Aí nós chegamos à questão de Lúcifer, que foi o anjo que, em especial, né, no meio de outros anjos, foi criado por Deus com uma capacidade assim fantástica de lidar com tudo isso. O texto que você citou, que diz que em Lúcifer, né, quando ele foi criado, com ele também foram criados, e estavam neles os tamborins, né, os tambores e tal, existe uma corrente teológica que chega até a defender a ideia de que o seu próprio corpo produzia sons. Perfeito. Porque hoje, quando a gente fala dos instrumentos musicais, você imagina o instrumento na frente do ser humano, né? Na frente, ou pendurado, ou atrás, depende do instrumento, né? Mas o instrumento fora do ser humano. E o ser humano faz uso das suas mãos, né? Faz uso das suas habilidades e tal, para produzir um determinado som. Instrumento de sopro, por exemplo, usa as mãos e a boca. Instrumento de corda usa as mãos. Enfim, por aí vai. Agora, quando se trata da música na eternidade e com Lúcifer sendo criado para poder conduzir essa música, né? E com toda a habilidade que ele tinha, salta diante dos nossos olhos aí uma questão interessante, que é essa questão que tem uma corrente teológica que defende isso, que diz que em Lúcifer já havia produção de sons. Nele. Nele. O seu corpo, o seu ser, ele já produzia som, né? Aí você vai dizer, a gente vai... E aí, a gente vai afirmar, a gente não vai afirmar? Qual o texto que a gente tem? O texto que a gente tem é justamente esses textos que falam figuradamente a respeito da sua pessoa, que é o texto de Ezequiel 28 e o texto de Isaías capítulo 14. Esses dois textos falam figuradamente a respeito dele e dá essa ideia, né? Mas a principal questão é que o seu ser produzindo ou não som, a verdade é que ele foi capacitado para cuidar dessa questão, para cuidar da música, para conduzir a música de uma maneira que nenhum outro ser foi criado. Diga-se de passagem, falou... o texto bíblico fala, inclusive, dele ser perfeito em inteligência. Então, só em ser perfeito em inteligência já ficou difícil de competir, né? Já ficou complicado. Já ficou complicado, cara. E olha só, olha como que a coisa é complexa. Olha como a coisa é complexa e leva a gente a alguns pensamentos que, se você não estiver disposto a estar assim submisso a Deus e falar, Deus, me ilumina mesmo, me conduz nisso aqui para eu tentar entender. E algumas questões são realmente muito truncadas. Olha só, o texto de Jó, que eu citei, que fala que as estrelas matutinas, elas cantavam juntas quando os alicerces da terra foram lançados. Olha só que coisa assim super interessante. Jesus, ele recebe o título de a verdadeira estrela da manhã. Satanás, antes de cair,
ele, como Lúcifer, do jeito que foi criado, ele foi também, em algum momento, chamado de estrela. Então, a gente chega até a refletir um pouco a respeito disso. Bom, Jesus é a verdadeira estrela da manhã, Satanás também, quando foi criado como Lúcifer, também era uma estrela. As estrelas matutinas cantavam juntas, louvavam e tal. Então, até a possibilidade, veja bem, possibilidade de Jesus, lá na eternidade passada, estar cantando junto com Lúcifer, essa possibilidade existe. Sim, sim. Porque isso tudo foi antes da queda de Lúcifer. Uhum. Então, falar a respeito disso hoje parece ser assustador, mas isso tudo foi uma eternidade passada antes da queda. Então, pode ser que isso tenha acontecido, porque as estrelas, né, matutinas, e essas estrelas aqui não são essas estrelas que a gente vê no céu, mas são pessoas. Essas estrelas, elas têm personalidade. Uhum. Então, é possível a gente pensar nisso, que na eternidade passada, que Jesus como estrela, que Satanás como uma estrela, que eles cantavam juntos, participaram desse momento musical juntos. Só que Jesus Cristo, ele, em determinado momento no seu ministério terreno, ele diz que viu, ele dá esse flash da eternidade passada, né? Ele diz que ele viu Satanás caindo do céu como um raio. Ali, assim, de maneira muito resumida, né? Ele dá esse flash da eternidade passada e cita o momento da queda. E aí nós chegamos a um ponto-chave. Quando Satanás, né, antes Lúcifer, e até hoje, às vezes, ele é chamado de Lúcifer, mas na verdade ele já não é Lúcifer mais, né? Uhum. Ele lá no céu. Deixou há muito tempo, né? Então, já deixou há muito tempo. Mas quando Lúcifer, né, caiu, e ele era o grande condutor da música no céu, caiu com ele também essa capacidade musical. Caiu com ele também essa arte. Caiu com ele também a habilidade com a música. Aí, meu camarada, a coisa aqui embaixo para nós começou a ficar feia, né? É verdade. Inclusive, assim, uma das coisas que às vezes o pessoal pode não conseguir parar para pensar, e nós vamos provocar alguns pensamentos aqui, em todo o programa Pense Nisso, ele está aqui para isso mesmo, para tirar a pessoa da acomodação um pouquinho e refletir. Ele era perfeito em inteligência, nele estavam os pífaros, em sua formosura, né? Perfeito em formosura, beleza, tal. Beleza. Hora nenhuma a gente vê Deus tirando. A gente enxerga no texto bíblico Deus tirando dele as coisas. Pelo contrário, tem texto de Jó, por exemplo, que ele chega diante de Deus e ele pede permissões, né? Porque ele está debaixo dessa permissão de Deus aí. E aí pede permissão para poder mexer com Jó. E nessa permissão você vai percebendo que existem coisas muito extraordinárias que começam a acontecer. Embora exista uma corrente que vai falar que o livro de Jó ele é parabólico, ele é ilustrativo, eu particularmente partilho daquela corrente que defende que ele é histórico, é um livro histórico e tenta nos aproximar de verdades que não eram tão fáceis assim, né? Já entendendo o tempo do livro de Jó. Aí nessa hora, então, ele tem a permissão, deixa claro pra gente no livro de Jó que tudo que ele vai fazer depende da permissão de Deus. E Deus o limita a tocar na alma de Jó. Então, assim, quando Deus chega a limitá-lo, olha, você pode ir lá, mas eu vou te colocar um limite. Você não pode fazer isso aqui. Isso aqui você não pode fazer. Nos deixa entender que ele cai e cai com todos os elementos que estavam nele para essa guerra, né, nessa estrutura. Então, não tem nada. Jesus, hora nenhuma, diz assim, ó, eu te vi cair do céu sem nada. Não tem texto que vai mostrar isso. E isso faz com que a gente saque melhor com quem que a gente está lutando e que armas esse inimigo tem. Até gostaria de aproveitar aqui e lembrar, para a gente dar uma continuidade, tem um texto no livro de Judas que é, assim, interessantíssimo, né? No livro de Judas, logo nos primeiros versos,
tem um texto ali que ele vai dizer o seguinte, quando o Judas quer falar de autoridade, ele fala que Satanás estava lutando, quando Satanás e Miguel estavam lutando para ver quem ficava com o corpo de Moisés, né? Porque Satanás queria ficar com o corpo de Moisés, o texto chega a dizer, eu vou pegar o texto aqui para a gente poder depois fazer a leitura dele, mas o texto chega a dizer que Miguel, ele não ousou proferir palavras de blasfêmia contra Satanás. E disse o seguinte, olha, que o Senhor te repreenda. Está logo nos primeiros versos do livro de Judas. E aí é nessa hora que chama muito a atenção, porque assim, ele estava dentro da história, a gente está falando de Moisés, que o corpo não foi achado, está falando de uma briga seríssima, aonde Satanás tinha a intenção de ficar com o corpo de Moisés, tinha planos com essa questão do corpo de Moisés, e nessa hora o Miguel, e o assunto do livro de Judas é autoridade, tá? O assunto do livro de Judas é autoridade. E nessa hora, sim, o texto diz o seguinte, Miguel não ousou proferir nenhuma palavra de maldição contra ele, e colocou sobre ele a palavra do Todo-Poderoso. Na verdade, diz o seguinte, olha, que o Senhor te repreenda. Pronto, acabou a história. A autoridade maior sobre ele. Olha o tamanho de todos os elementos que estão envolvidos neste inimigo espiritual que é Satanás. E isso até para reforçar aí quando você estava falando que ele cai, mas cai com os elementos. Ele cai com os elementos. Sim, é o versículo 9, para quem quiser... Judas 9. Isso, Judas 9. Então, agora veja bem, com todos esses elementos, né, que ele possui no seu ser, né, com tudo que ele foi criado e com toda essa habilidade, isso começa a lançar um pouco de luz sobre essa batalha imensa que nós enfrentamos quando o assunto é música, quando o assunto é arte, né, de maneira geral, e especificamente música. Aí a gente começa agora a ter a dimensão da guerra que existe em torno disso, né? Primeiro que o grande problema de Lúcifer foi querer a glória para si, querer assumir o lugar de Deus, né? Correto? Ele queria assumir o lugar de Deus, ele queria a glória para si. Este foi o grande problema, foi o orgulho, o egoísmo, essa coisa toda. Lançado por terra, agora você vê bem, aí sim, em determinado momento na história desse mundo criado por Deus, onde nós vivemos, né? Em determinado momento Deus resolveu dar de presente ao ser humano a capacidade criativa também para as artes. Aí apareceu o Jubal. Lá na frente, a gente já falou de tanta coisa de antes, né? Aí agora finalmente apareceu o Jubal. Agora chega Jubal e a música aparece na Terra, né? A música aparece na Terra. Ou ela é emprestada ao homem, né? Ou ela chega até o homem, né? Na verdade, agora que ela vai chegar até o homem. Para que o homem aprenda a manipular isso aí, para que ele comece a fazer a gestão desses elementos musicais, não é verdade? E aí a nossa conversa então na parte seguinte, gestão desses elementos musicais. Dervan, o que me chama a atenção é o seguinte, nós estamos perdendo muito nesse aspecto da utilização dessa arma. Nós estamos perdendo muito, nós poderíamos estar com um pouco mais de consciência sobre a música como essa arma. Nós poderíamos estar mais à frente dentro dessa batalha, mais bem preparados, utilizando melhor? Eu estou te perguntando isso porque, historicamente, eu sempre vi música tomando conta do universo humano e depois daí o ser humano se bagunçando. Vou dar um exemplo aqui.
música secular. Raul Seixas escreve músicas, das suas músicas que ele tinha, isso você vai encontrar inclusive pesquisando no Google sobre isso. Das músicas que o Raul Seixas escreveu, ele leva algumas músicas que determinam, por exemplo, a lei, sociedade alternativa, né? E coisas desse tipo. O conceito dessas músicas, o que estava sendo defendido ali é que você era livre para fazer o que você quisesse. Você era livre para fazer o que se quisesse, e tem músicas, inclusive, na letra dele, que ele vai falar sobre mexer. Eu comecei a estudar mais isso aí, inclusive sobre Raul Seixas, agora por último, quando eu recebi do Juninho, que atua com a gente aqui, algumas informações sobre o mundo espiritual, a gente está estudando o assunto. Então ele escreve sobre isso, você pode fazer o que você quiser. A década é de 70. A década é de 70, quando ele começa a colocar essas músicas para fora. Só que ele está escrevendo música que, na verdade, quem defendia esse conceito aí era um grande bruxo, velho. Era um grande bruxo. O camarada, ele era intitulado como o profeta de Satanás na Terra, que vem trazendo conceitos. Depois dessa era, que não só ficou com Raul Seixas no Brasil, mas também tinham outros representantes musicais que estavam em diversos lugares do mundo, depois daí entrou realmente um tempo onde o que se defendia era isso. Outra coisa que eu vi também quanto à questão das músicas o divórcio se tornou muito mais simples, tá? Não estou falando daquilo que é problemático, não. Estou falando de simples. Ele se tornou muito mais simples depois que todo o assunto da música que veio aí, o sertanejo, e eu não estou falando do ritmo, né? Estou falando do que a letra ela propunha. O sertanejo veio falando dessas coisas. Entrou também a desvalorização da mulher, me parece, pelas pesquisas, que vem bem depois aí, quando começa aquele conceito de dançar cantando só as cachorras, sabe? Então começou a cantar aí só as cachorras, e o que parecia ser uma ofensa, parece que começaram a assumir para si essa personalidade, e você percebe que o comportamento feminino ele começa a mudar também. Então a gente tem um monte de coisa que é antecedido pela música. No mundo gospel, quantos períodos que nós tivemos, teve uma época que veio uma sequência de músicas sendo cantadas que diziam que você tinha direito de ser rico, de ser próspero e tal. Quando todo mundo começa a cantar, você começa a perceber que uma igreja ela começa a caminhar nessa direção. Ela enxerga Deus dessa forma. Olha o perigo desse tipo dessa arma. Aonde que ela está tocando no ser humano? Como é que a gente poderia pensar um pouco sobre isso aí, futucando? Porque parece que o tempo todo há uma intenção. A gente conversou, teve uma conversa que a gente fez aqui, que ele estava falando o seguinte, se você tem o Espírito de Deus, você vai produzir o fruto do Espírito. Suas letras serão colocadas dentro da melodia para a edificação desse Espírito. Mas se você não tem o fruto do Espírito, você não tem o Espírito de Deus, o que você vai ter é resultados da obra da carne. Até aí foi? Dá para a gente manter a linha nessa direção? Sim. Na semana passada, a gente comentou um pouco, porque a gente estava chegando, né, nessa parte do assunto, né? Aí a gente encerrou o bate-papo para deixar para hoje. Mas uma coisa que a gente comentou na semana passada que eu gostaria de voltar agora, justamente por causa da sua argumentação, é que nós conversamos no meio cristão, no meio eclesiástico, propriamente dito, nós conversamos muito a respeito da mordomia. A gente usa muito esse termo, né? Isso. Mordomia do tempo, mordomia do dinheiro, mordomia disso, mordomia daquilo. Nós chegamos à conclusão que se existe uma palavra que pode definir a nossa vida aqui nesse mundo como servos de Deus, é a palavra mordomo. Nós somos mordomos, né? Administramos tudo aquilo que Deus nos deu. E a música, na verdade, também entra nisso. Deus deu a capacidade criativa para algumas pessoas, para muitas pessoas, na verdade, né? São muitas pessoas que têm capacidade criativa para as artes, umas para encenação, para o teatro, e outras para isso, para aquilo, e também para a música. Então tem aqueles que
nesse meio aí artístico, no meio das artes criadas por Deus, Deus deu a capacidade criativa no que diz respeito à música, para compor, para executar. Sim. Tem aqueles que têm a capacidade de compor e não conseguem executar tão bem. Tem aqueles que têm a capacidade de executar e não conseguem compor. E por aí vai. Alguns cantam, outros só tocam, alguns tocam, né? Enfim. Pois bem, nós chegamos então à conclusão que Deus nos colocou, nós, agora falando especificamente para os músicos, ministros de louvor e tal, Deus colocou uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos, que é a responsabilidade de como mordomos administrar essa habilidade que ele nos deu. Só que, qual é o grande problema? E isso, cara, isso é talvez, se não é a chave de todos os grandes problemas que nós enfrentamos em torno da música nas igrejas, pelo menos é uma das questões principais. Se nós não podemos fechar dizendo, essa é a chave da questão, pelo menos a gente pode dizer que é uma das questões principais aí no que diz respeito ao porquê enfrentamos tantos problemas com a música nas igrejas. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que nós não conhecemos a música como Satanás conhece. Boa. Nós não conhecemos o poder da música como Satanás conhece. Ele tem habilidade nisso. Ele conduz muito bem isso. E ele sabe o poder que a música tem, porque ele lida com isso desde o momento em que a música foi criada lá na eternidade com Deus e quando ele foi criado também. E ele conhece muito bem o poder que a música tem para transformar vidas, para mexer com as pessoas, para estabelecer, para fincar de maneira sólida mensagens, para mudar comportamentos. E ele, com toda a habilidade que ele tem, ele vai usando a música para tudo isso. E nós estamos do lado de cá, do lado daquele que é o dono de todas as coisas, que foi realmente o criador da música e que nos deu essa capacidade, mas nós não conhecemos, às vezes, tão bem, não nos dedicamos a conhecer tão bem o poder que a música tem, da mesma maneira como, por tudo que nós já conversamos, é indiscutível, né, dizer que Satanás conhece muito bem o poder que a música carrega em si, né? Sempre que a gente conversa sobre isso, eu sempre gosto de dizer o seguinte, já que é assim, porque o nosso bate-papo, daqui a pouco a gente vai ter que terminar, né? O assunto ele vai longe, mas a gente vai ter que fechar a questão pelo menos por hoje. Então, só para não deixar de trazer esse argumento hoje, eu queria passar o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, a música, o diabo, com toda a habilidade que ele tem, ele usa, como eu estava dizendo, para poder estabelecer a vontade dele, os propósitos dele, essa coisa toda. E nós, que estamos do lado de cá, e que às vezes não lidamos com não tratamos a música assim com tanta seriedade, não entendemos a profundidade desse poder, nós precisamos para refletir a respeito de umas coisas assim muito práticas. Olha só, a música, ela por si só, ela já tem poder de mexer com o ser humano. Boa, perfeito. Por si só. Vamos deixar as influências espirituais, Isso, vamos analisar show. só música por música. Uhum. Ela por si só, ela já tem poder de mexer com o ser humano. Ela faz o ser humano chorar, ela faz o ser humano sorrir, ela faz o ser humano dançar. Rapaz, é muito interessante quando você começa a tocar uma música perto de uma criança e a criança, inocentemente, ela começa a balançar o corpo, cara. Não sabe fazer mais nada, mas ela tá balançando o corpo, né? Porque tem alguma coisa sendo comunicada ao corpo dela. Isso, exatamente. Tem alguma coisa comunicada ao corpo dela, exatamente isso. Então a música por si só, ela já tem um poder. Ponto. Beleza. Aí vem a segunda questão. Com todo esse poder, que aí sim faz da música uma arma poderosa, como você disse no início da nossa conversa, agora nós vamos ver sob a influência de quem essa música está sendo utilizada, essa música está sendo composta, sob a influência de quem? Porque aí são os dois lados.
sob a influência do diabo, sob a influência do Espírito Santo de Deus. E nós, como ministros de louvor, músicos cristãos, servos de Deus, artistas cristãos, por que não usar esse termo? Artistas cristãos, sim, porque o termo artista vem daquele que tem lida com as habilidades artísticas, isso. Que trabalha com arte, né, que tem o dom da arte. Então, nós, artistas cristãos, cantores cristãos, músicos cristãos, ministros de louvor cristãos, nós precisamos agora, mais do que nunca, principalmente à medida que o tempo do fim vai se aproximando, mais do que nunca, nós precisamos nos dedicar a conhecer o poder que existe na música e nos submetermos ao Espírito Santo de Deus para que possamos fazer essa música ser composta, executada, ministrada debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Voltando no ponto inicial, né, Rendervan? Ser conduzido pelo Espírito. Voltando naquele ponto, da nossa primeira conversa. Se a música for conduzida pelo Espírito, ela vai ser uma grande bomba. Ela vai ser uma grande bomba, né? A palavra até para espírito aí usado, não, a virtude do espírito, né? Na virtude do espírito, que é dínamo, né? Aquele dinamite, aquela bomba. E parece que isso falta, porque tem muita música para mim, para poder saciar a minha necessidade, saciar a minha vontade. E se a gente parar nessa direção aí, a gente oferece uma grande resistência às ações de Satanás, mas tem que ser dirigida pelo Espírito. Porque quando você está em guerra, né? Quando você está em guerra, o exército que leva vantagem é o exército que tem a arma mais poderosa. Uhum. Perfeito. E o exército que tem a arma mais poderosa, ele sai na frente. Uhum. Né? Ele sai na frente, ele leva vantagem. E a música, como arma poderosa, nós temos que tomar posse disso, porque essa arma é nossa. E o diabo está usando de maneira, entre aspas, né? Porque tem as exceções, então, bem entre aspas, ele tem usado em muitos contextos de maneira mais eficaz do que nós mesmos estamos ao lado de Deus e batalhando pelo reino de Deus. Para a gente ir concluindo então a conversa, porque como você já falou, é uma conversa muito ampla e isso daria muito... Acho que nem o seminário que a gente pretende fazer, ele atende toda essa demanda aí, né? Mas para a gente poder ir fechando essa questão da música como arma espiritual, eu me lembro de um texto que está no livro de Atilano Muradas chamado Decolando nas Asas do Louvor. E o Atilano Muradas, ele tem uma parte do livro que ele fala o seguinte: quando o músico está mal preparado, os instrumentos estão desafinados, a equipe de louvor não ensaiou e entrou num acordo do que vai fazer, Satanás nem precisa aparecer no culto para atrapalhar. Já está tudo resolvido, né? O instrumento está desafinado, o pessoal não sabe para onde vai e também o músico não domina o instrumento que ele está fazendo. Porque a gente está falando aqui de coisas espirituais, mas é muito sério. Existe um estudo que eu gosto e achei muito interessante, que foi feita uma experiência científica, o poder que tem o bumbo para alterar os batimentos cardíacos. O bumbo sequenciado, ele altera batimentos cardíacos. Quer dizer, olha o impacto do som no corpo humano. Esse é um ponto, né? O tempo não vai deixar a gente falar dessa parte biológica, esse contato biológico que a gente tem conversado. Mas vamos lá, mas ele atinge o corpo humano. Há estudos que dizem que o grave de todo um instrumento, ele consegue alcançar essa área de relaxamento, essa área de alma, né? Que seria esse momento que o ser humano ele se prepara para receber a melodia, a letra e tudo mais. E às vezes o baterista ele nem se deu conta que ele está chapando ali com tudo, ele quer fazer acontecer, o que ao invés de ele estar promovendo o curso correto nessa batalha, às vezes o diabo fica olhando lá de fora e fala assim, com esse camarada fazendo o que ele está fazendo aí, eu não preciso influenciar mais nada, ele já vai conseguir desconcertar esse povo todo, ele vai provocar uma bagunça na estrutura do ser humano que não vai ter reflexão essa noite.
Para que mais? É a arma mascando o tiro, né? Você tá com a arma na mão, mas você não sabe usar direito, aí você aperta o gatilho, ela masca, a arma é poderosíssima e você não sabe manusear. Poxa, o tecladista que não consegue separar ali aonde que ele tem que colocar a harmonia, ele bota a harmonia nos agudos, aonde deveria estar fazendo a melodia, tá tudo errado. Ele tem a arma na mão, ele tem o espírito, mas ele não desenvolve a habilidade com a arma. E aí é aquela frase triste, que eu vou fechando o meu questionamento aqui, mas é aquela frase triste e muito triste que a gente ouve, que não deve vir de Deus, né? O pessoal despreparado, ele diz o seguinte: mas é para Deus, então Deus sabe de todas as coisas. E eu volto a dizer o seguinte: realmente, Deus sabe de todas as coisas. Misericórdia. E aí vai, né, meu velho? E aí vai. Nesse aspecto, então, Rendevan, a gente está perdendo muito, né? A gente está perdendo muito porque, ora, nós temos pessoas espirituais que acreditam que o fato de já terem passado pela cruz e terem aceitado a Cristo, a parte musical é consequência, dá para fazer do jeito que está. Ora, a gente vai ter a pessoa que nem passou pela cruz, nem se arrependeu, mas está usando a arma. E às vezes ela consegue, ela é habilidosa para reunir num ajuntamento, para reunir no encontro. Ela sabe usar a música, ela sabe ser mordomo da arte. E isso dá uma falsa sensação para quem está ali, que é o espírito que está operando. E a gente, até na conversa que a gente teve nessas 3 semanas, a gente disse o seguinte: olha, chorar não é sinal de que o espírito está atuando. Então, dependendo da maneira como eu conduzir uma melodia, uma harmonia e o timbre de som que eu utilizar, é possível sim levar a pessoa a êxtase, é possível levar a pessoa a pranto, é possível sim. Mas isso não quer dizer que é obra do espírito, porque se o espírito operar, a transformação, por aí? Exatamente. Que a música, com todo esse poder que ela tem, né? Então, independente de se ela vem conduzida pelo Espírito ou não, ela pode alcançar o corpo do ser humano, as emoções do ser humano, e a pessoa pode ser, eu até falei isso, não me lembro se foi no seminário ou se foi em um desses bate-papos que nós tivemos, mas eu até comentei, a pessoa pode ser sacudida emocionalmente, eu usei esse termo, sacudida. Verdade, mesmo, né? Eu lembro disso. E depois de ser sacudida emocionalmente, ela sair achando que assim, é a glória de Deus. E, na verdade, você ser sacudido emocionalmente não significa que você teve uma experiência com a glória de Deus, com o Espírito Santo de Deus. A experiência com o Espírito Santo de Deus, ela vai produzir transformação. Aí é aquele termo muito conhecido, aquele termozinho bíblico muito conhecido, que a gente às vezes ouve tanto. Frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore, né? Então, pelos frutos conhecereis os meus discípulos, pelos frutos. Então, a música, quando se trata de música, o efeito da música na vida da pessoa, a gente vai chegar à conclusão se ela realmente, naquele momento ali, entre aspas, musical, se ela realmente teve uma experiência com Deus, é a partir dos frutos que aquilo ali vai gerar na vida dela, né? É isso aí. E aqui para nós, né? A gente precisava começar a ver isso já partindo dos próprios músicos cristãos, né? Nós que lidamos tanto com a música em nome de Deus, nós que lidamos tanto com a música para Deus e pelo reino de Deus, essas músicas, elas obrigatoriamente, elas têm que gerar frutos na nossa própria vida, a começar em nós. Verdade, concordo. Tá aí a nossa reflexão, tá aí a nossa conversa sobre isso. E é claro que isso dá muito mais conversa. Dava para falar sobre as 3 partes que a música, como cada parte se comunica com o ser humano, até aquela parte do corpo do ser humano,
com um percentual de água, e o que isso mexe com essa questão toda também, não é? Rapaz, aquilo é doideira também. O que isso mexe com essa questão toda também? A música, como é que ela está regendo a vida da comunidade, as letras, influência e tudo mais. Dá para começar muita coisa, mas a gente precisa fechar. A gente precisa fechar porque tem sequência do programa aqui na rádio e eu queria te deixar aí com as considerações finais, se você quer fazer essa síntese aí, para a gente poder ir se despedindo aí dos nossos ouvintes. Eu queria deixar assim, uma questão reflexiva para os nossos ouvintes, nossos irmãos, amigos aí que estão acompanhando esse bate-papo. Uma questão reflexiva, mas assim, muito séria. Eu queria que você pensasse, você que está ouvindo esse bate-papo, quando você chega em um ambiente de culto e quando você não consegue se envolver com a adoração, mas agora falando da adoração que vem especificamente através da música. Nós sabemos que a adoração não é só isso, mas nós estamos agora falando especificamente da música, certo? Então, quando você chega em um ambiente de culto e quando você não consegue se envolver com a adoração através da música, você não consegue se abrir, você não consegue se envolver com a mensagem que a música está sendo transmitida, você não consegue se envolver com aquele ambiente que, pelo menos, em tese, deveria ser espiritual, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Quando você não consegue se abrir, quando você fica bloqueado ou bloqueada, eu queria que você refletisse a respeito disso. Diante de tudo isso que nós conversamos, sabendo, né, desse confronto que existe no mundo espiritual, a música usada por Deus, a música usada pelo diabo, a música em nome de Deus, a música que vem pela habilidade do diabo, quando você chega num ambiente de culto e está bloqueado ou bloqueada, o que você acha que está acontecendo? Boa. Sabe? O que você acha que está acontecendo? Eu acho que é uma boa pergunta para ficar no ar, assim, para a nossa reflexão, porque você pode estar envolvido naquele momento, pode não, você está envolvido em uma batalha espiritual tremenda e talvez ainda não tenha se dado conta disso. Eita, verdade, hein? Verdade, hein? Satanás está fazendo de tudo para você não soltar o som. Não soltar o som com a sua voz, não soltar. E eu até aproveito para dizer o seguinte, para poder vir na mesma linha que você na consideração. Não importa se você é afinado ou desafinado. O autor da música, ele te fez assim. Deus deu o dom criativo para alguns, né? Mas quando esses que têm esse dom criativo, quando eles usam a música em nome de Deus, eles conduzem uma congregação para o reino de Deus, em nome de Deus, e essa congregação, meu irmão, vem com tudo, com quem é afinado, com quem é desafinado, com quem tem voz bonita, com quem não tem. Você que faz parte da congregação, você é um privilegiado de ser chamado num momento como esse para se envolver também junto com o Espírito Santo de Deus, junto com os anjos que estão acampados ao nosso redor, todos ali unidos para glorificar, adorar a Deus e para estabelecer uma palavra. Isso é muito importante. A gente, naquele momento, a gente também tem esse objetivo, estabelecer uma palavra que vem justamente através da mensagem que a música está transmitindo. Cara, eu tenho que parar, senão a gente não encerra, não. Aqui, muito obrigado. Deixa eu dizer uma coisa para o ouvinte aí. Todo mês a gente está acabando de resolver isso aí, mas pelo menos vamos tentar toda primeira terça-feira, devido aos compromissos do pastor Rendervan, toda primeira terça-feira a gente está batendo um papo com o pastor Rendervan no diálogo. E a gente vai ter alguns temas que a gente vai estar conversando aqui. Toda segunda terça-feira já está definido, vai estar comigo aqui no programa Pense Nisso, o pastor Júlio de Oliveira, e nós vamos dar uma vasculhada em textos bíblicos, mexendo um pouco com as crenças. Vai ser um tempo muito bom. Cada terça-feira vai ser um tempo para poder mexer em alguns temas, mexer nas crenças, dar uma aperfeiçoada nisso aí. Jesus está voltando e um dos textos que eu gosto muito quando eu penso sobre o final dos tempos é quando ele diz assim: prepara-te, ó Israel, quer dizer, prepara-te igreja, prepara-te povo meu, para te encontrares com teu Deus, para se encontrarem com o Senhor. Então, a gente, nesse momento, precisa saber usar muito bem essas armas. Satanás está usando muito bem, tá
trabalhando bem isso aí. E aqueles que às vezes querem só para se enriquecer, eles dedicam melhor a utilização das armas do que nós, que vamos transmitir recados de Deus para o povo, mas também vamos exaltar o nome dele usando essa arte, essa música, e que seja feito realmente para a glória de Deus. Rendevan, muito obrigado por esse tempo, viu? Muito obrigado por esse tempo, a gente vai voltando a se falar, eu espero que dê tudo certinho para que a gente consiga nas primeiras terças-feiras aqui bater aquele papo bem legal e ter sempre um tema gostoso para a gente conversar. Tá bom? Fica na paz. Tá, beleza. A gente depois combina aí, porque eu queria até aproveitar e fazer o convite aqui ao vivo para você aqui, ó. Eu quero te convidar para uma live ao vivo no meu Instagram, para a gente conversar um pouco lá, marcar um dia desse aí, um melhor dia para você, o melhor horário, a gente fazer uma live ao vivo lá no meu Instagram, a gente bater um papo lá a respeito de alguns assuntos espirituais interessantes também. Legal, hein? Então vamos fazer isso, hein? Vamos fazer isso, tá bom? Aí depois a gente acaba de acertar o podcast aí, tá show. A gente acaba de acertar o podcast aí também, dos assuntos anteriores, e se der tudo certinho, a gente vai estar liberando aí até amanhã, se Deus permitir aí, a conversa de hoje nas redes sociais, aí o pessoal da equipe que dá um jeito de fazer o contato contigo, tá bom? Muito obrigado, meu velho. Deus abençoe a casa, um grande beijo aí pra Jânia, fica na paz, a gente vai se falando por fora aí. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau. Aquele abraço. Tchau, tchau.